Muito bem, vamos falar agora de corte de gastos. Parece uma notícia que não agrada muito o governo, né? Mas é importante para a população, que não aguenta mais pagar imposto. O pacote de corte de gastos será apresentado aos ministérios hoje. Vamos ver quem que vai receber o facão. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que cancelou uma viagem após o dólar disparar, a reunião de ontem à tarde serviu para discutir o cenário fiscal brasileiro e detalhar propostas em discussão pelo governo. Hoje, a Casa Civil vai chamar outras pastas para contribuir e opinar nas medidas apresentadas. Não tem muito o que opinar, tem é que cortar a despesa, porque o déficit fiscal está aumentando, nós estamos aproximando a dívida em 100% do PIB, e se formos copiar o exemplo dos Estados Unidos, não vai dar imposto que chegue para bancar essa gastança do governo. Sérgio Zagarino, antes de ouvir os ministérios, que tal cortar os 50 bilhões de reais das emendas parlamentares? Era um bom começo. Mas o governo, será que tem coragem para isso? Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, ouvintes aqui da Jovem Pan. Capês, é óbvio que não. Isso porque quem governa o país hoje, nós vivemos num parlamentarismo, gente. Não é mais o governo federal, não é mais o executivo. Quem governa o país hoje são os deputados. Quando a gente fala de corte de gastos, pensa você na sua casa, como é que você faz aí uma redução de despesa? Começa a desligar mais a luz, começa a gastar menos no teu cartão de crédito. Só que no governo federal não é assim que funciona. E eles estão desesperados, porque agora, ouso dizer que eles estão com a expectativa de mexer na saúde e na educação no nosso orçamento. Isso é algo inadmissível. O Fernando Haddad, ele não tem como levar esse assunto de forma técnica para o presidente Lula. Tanto é verdade que, nos últimos dias, o Lula já solicitou uma equipe técnica para tentar explicar para ele de onde eles vão tirar esses recursos. Porque, como você disse, Capês, não é das emendas, não é do fundo partidário e do fundo eleitoral, que, pasmem, já beira a casa de 6 bilhões de reais. Então, caminhando nesse sentido, eu já fiz essa aposta aqui algumas vezes. Fernando Haddad, ele não tem como se sustentar até o final do mandato de Lula no cargo de ministro da Fazenda. A economia no país vai de mal a pior e não tem dados que mostrem que eu esteja aqui errado, Capês. Muito bem, essa é a visão do Sérgio Zagarino. Ele acha que o ministro não aguenta, eu acho que quem não aguenta é a economia. Agora, eu queria saber o seguinte, minha querida promotora de justiça, brava Eliana Passarelli, quando eu cheguei no 4º Tribunal do Júri, que é lá na Zona Leste, Penha de França, em 1988, longínquo ano, já tinha passado por lá uma promotora devastadora. E desde então eu aprendi, não me meto com Eliana Passarelli. Eliana Passarelli, como é que se faz para equilibrar isso? A população tem suas necessidades, mas ao mesmo tempo o governo não fabrica dinheiro. Essas notinhas aí que a máquina produz, elas representam a economia nacional. Não adianta produzir notinha se a economia é fraca. A notinha pode estar escrito R$100, mas não vai valer R$100. Como fazer para controlar esse déficit fiscal e essa sede de gastança de dinheiro público? Como é que vai estancar essa sangria? Bom, como disse o Sérgio, nós estamos vivendo num parlamentarismo, essa que é a verdade. Num segundo momento, nós não temos equilíbrio do ponto de vista federal e eu vou dizer do próprio presidente da República para que ele controle alguma coisa, né? Isso para mim é básico, tranquilo. E eu fico muito brava, porque eu não sei se a população sabe que, na verdade, para a educação tem que ter 18% da receita líquida e para a saúde 15%. Eu gostaria de saber quantas pessoas vão ao SUS e conseguem fazer um exame que custe para o governo R$200 num momento que nós estamos vendo hoje. Então, imagina retirando o dinheiro da saúde, retirando o dinheiro da educação, que nossa educação já é péssima e ficou pior ainda, né, com todos os comparativos mundiais. Eu queria entender como é que ele vai fazer isso. E aí vem, para mim, né, o que é muito pior, as universidades e as pesquisas nas universidades que já estão péssimas e ficarão mais. Então, a essa altura, eu me pergunto realmente de onde eles vão tirar. O que eu gostaria de saber mesmo é o que os senhores parlamentares estão fazendo para cortar as emendas, para cortarem o dinheiro gasto
no Senado e no Congresso Nacional indevidamente. Só isso. Aliás, desculpe, continua a promotora mais brava do Brasil. É isso aí. Ai, 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 ai. Olha, de acordo com o jornal O Globo, o governo discute a possibilidade de cortar, aí, incluir no pacote de corte de despesas, mudanças nos cálculos do piso da saúde e da educação. Mas vai cortar justo na saúde e educação? Corta na Lei Rouanet. O modelo prevê que os pisos deixarão de ser vinculados à receita e passariam a ser atrelados aos limites de gastos do arcabouço fiscal, pelo qual as despesas não podem crescer mais de 2,5% acima da inflação. Professora, doutora, promotora Eliana Passarelli. Eu não sei, tinha uma regra simples, não pode superar o teto de gasto. Legal, isso eu entendo. Aí criaram o arcabouço fiscal, a bússola fiscal, a boia fiscal. Não pode passar 2,5% acima da inflação, mas tem que fazer o cálculo daqui e dali. Confundiram a cabeça de todo mundo. E o que quer dizer o arcabouço fiscal? Posso gastar à vontade, porque ninguém vai entender o critério mesmo, e cortar despesa, news. Agora estou falando do corte do piso da saúde e da educação. Ô, governo, tem 50 bi de emenda parlamentar, tem 6 bi que pagou campanha de vereador e prefeito, mexe na legislação eleitoral, 16 bi dos artistas, não vai adiantar nada artista falar, salve a Amazônia, chorando, ninguém tá nem aí, não precisa pagar eles não. Então eu pergunto, não é melhor cortar outras áreas em vez de saúde e educação? Doutora Eliana Passarelli, que é uma mulher da segurança pública, combateu os homicidas toda a sua carreira, combateu organizações criminosas, segurança, saúde e educação. É melhor não mexer? Ou estou errado, temida doutora Eliana? Não, você está certíssimo como sempre. Bom, primeiro, educação nesse país a gente já não tem de qualidade. Vamos colocar, né? A grande baderna, a grande confusão, a liberdade misturada com a liberalidade. E vou aproveitar aqui um ponto que eu não tive oportunidade de falar aqui e que acho que também não foi discutido, que foi daquela senhora que resolveu tirar a roupa no meio de uma apresentação de mestrado, qualquer coisa parecida. Essa é a educação que nós temos no Brasil. Agora, imagina se cortam mais. O que vai acontecer? Segurança pública, nós sabemos que também não pode ser cortado e também aí, agora querem, né, colocar num saco só a situação de cada estado, a independência, digamos assim, de cada estado em cuidar da sua própria segurança. Então, eu imagino que vem por aí. Então, se quiserem cortar a segurança através do Ministério, como estão já se armando, que eu acho péssimo também não vejo como. Saúde. Quer saúde pior do que a que nós temos? Quer saúde pior do que a que nós temos e ainda vão cortar? O negócio é o seguinte, tudo isso é inconstitucional. Simples assim. Então, começa modificando a Constituição para colocar, né, o mínimo da saúde e o mínimo da educação abaixo do mínimo. Porque é o que nós... é o que só falta nós termos a esta altura. Realmente, como disse o Capês muito bem, vamos lá na Lei Rouanet, vamos em outros ministérios que pouco fazem por este país. Eu tive a oportunidade, viu, Capês, de trabalhar na Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo e vi como era a situação do Ministério dos Direitos Humanos em relação a transportar, né, os seus valores, as suas verbas, naquela pasta para os estados. Não gostei nem um pouco. Então, agora, eu acho que eu vou gostar menos ainda, né? Ricardo Rosso, você ia falar desse tema quando entraram as eleições. Então, a minha pergunta é, acabaram as desculpas? 2 anos de narrativas de vamos deliberar, vamos reunir, vamos fazer o desenrola e só enrola, vamos fazer a Lei Rouanet e vamos lá para 16 bilhões, vamos pagar tudo que o parlamento quer. Aí vai lá na posse do Rei Charles, o Rei Charles fala, salve a Amazônia, toma chá de Santo Daime com Leonardo DiCaprio. Acabaram, o papo furado acabou, agora tem que governar?
Capês, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, essa fala de que para fazer corte de gastos temos que cortar a educação, temos que cortar da saúde, é mais uma narrativa do governo. É exatamente tentar virar uma parte da opinião pública contra a lógica do corte de gastos, tentando mostrar que corte de gastos é tirar da educação, é tirar da saúde, e não é isso. Porque em menos de 5 minutos aqui, tanto você quanto a nossa promotora falaram aqui nitidamente mais de 50 bilhões de emendas parlamentares. Bilhões de emendas parlamentares, 6 bilhões de fundo eleitoral, fundo partidário, 16 bilhões de lei Rouanet, um montão de viagem pra gente, pra cima e pra baixo, comitiva, com não sei quantas pessoas, indo pra tudo quanto é país do mundo, aí não traz resultado nenhum pra gente, porque a Amazônia continua pegando fogo, aí os Yanomamis continuam morrendo aí. Ou seja, não querem fazer corte de gastos. Isso não faz parte da lógica do Poder Executivo. O presidente Lula já disse que não foi convencido da necessidade de corte de gastos, por isso que há um desdobramento do ministro Haddad em tentar mostrar para o presidente. O Haddad, que de certa maneira está mais conectado com o mercado, está mais conectado ali com a realidade do que o Brasil está vivendo, tentando mostrar ao presidente Lula, que é o presidente da República, que de fato é quem tem o poder da caneta na mão, de que ele deve ou não ser convencido com o corte de gastos. Se o próprio presidente, que representa essas narrativas, que representa esse pensamento gastão que o governo tem, não foi convencido ainda, tem a necessidade de mobilizar muitas pessoas para tentar ser convencido do equilíbrio fiscal, aí a coisa vai de mal a pior. É um governo fraco e por isso a gente está sofrendo tanto. Inclusive, o Poder 360 está noticiando aqui que o presidente agora está querendo renovar a frota de aviões. Não é? É um momento bom para está desconfortável para ele. Não é uma ele. questão do preço do avião em relação ao orçamento. É questão de mostrar, dar exemplos, né, de serenidade fiscal. Zagarino, quer falar? Quero sim. Inclusive, esse assunto não é uníssono dentro do próprio PT. Existem já, dentro dos bastidores, brigas internas no PT caso o Fernando Haddad consiga convencer Lula a aprovar esse corte de gastos na saúde e na educação. Porque é contrário às pautas que todos nós brasileiros defendemos, inclusive o PT. A gente pode discutir a forma que eles utilizam o recurso na educação, mas não o fato de que eles querem o recurso para ser utilizado na educação. Tanto que a presidente nacional, a Gleisi Hoffmann, ela já mais uma vez se manifestou publicamente sendo contrária a esse tipo de decisão. O que é estranho, porque na esquerda, no PT, eles resolvem os problemas deles sempre dentro de casa. O pau quebra, mas é dentro. Na última semana já tivemos um problema entre o ministro com o ministro Padilha com a Gleisi Hoffmann. Agora, mais um problema surgindo dentro do PT. Lá dentro da casa deles. Será que isso é bom para o país? Tem gente comemorando. Esqueci de falar só uma coisinha. Pois não. Vamos diminuir também os ministérios, né? Desnecessários. É isso aí. Coronel Sérgio Marques, como o senhor vê, claro, o militar gosta de ter plano estratégico. O militar define, primeiro, a área de atuação, o plano e os objetivos que se quer chegar. Eu até agora não vi qual é o objetivo. Me parece que o governo está andando meio assim a esmo, né? Que nem quando você sai, o cara sai de uma festa alegre, está andando meio para lá, meio para cá, vou para cá. Parece que o governo está meio sem rumo. Então, cada vez que fica sem rumo, ele monta uma estratégia de deliberar o que vai ser deliberado na próxima reunião. Então, além dos ministérios da educação e da saúde, eu tenho certeza também que um dos ministérios que será afetado diretamente será o Ministério da Defesa, né? E qual é o grande problema de tirar dinheiro do Ministério da Defesa? Que seriam as Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Hoje, nas nossas fronteiras do norte do país, nós temos um país chamado Venezuela e lá nós temos um ditador chamado Maduro, que tem pretensões de invadir um estado soberano chamado Guiana. E, para isso, ele deve passar por território brasileiro. Então, esse é um pequeno problema. O segundo aspecto, que passou batido assim no jornalismo brasileiro, mas no mês passado, ou melhor, no mês atrasado, em setembro, nós tivemos uma mudança de secretaria, ou melhor, de Ministério da Defesa. A Calha Norte é um programa no norte do país, né, que abrange em torno de 10 estados, 10 unidades federativas do norte do país, quase 800 municípios, que as Forças Armadas estão ali presentes naqueles chamados vazios populacionais e justamente para também defender as nossas fronteiras de invasões, principalmente hoje do narcotráfico. Lembremos-nos que
esses países que o Brasil tem fronteira no norte do país são países produtores de drogas, né? Vejamos Colômbia, Bolívia, Peru. E a Calha Norte hoje ela não faz mais parte do Ministério da Defesa. Ele foi remanejado para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, dizendo que não é missão das Forças Armadas essa questão. Então, eu tenho certeza que um dos cortes que nós teremos será no Ministério da Defesa, mesmo porque hoje o Ministério da Defesa não tem defesa. Exatamente, Coronel. E eu estava vendo uma entrevista, não sei se o do Almirante Saraiva, que estava inclusive com o comandante Robson Farinazzo, ele dizendo o seguinte, para dominar o Brasil, não há grandes... ninguém vai invadir o Brasil. É inviável, com as dimensões territoriais do nosso país, ser invadido. Você ocupa ali a foz do Amazonas, não deixa ninguém sair. Impede o escoamento da produção ali pela foz do Amazonas. Ocupa a bacia de Campos, também impede a chegada do abastecimento de petróleo ou a exportação. Pronto, você já ocupou o país. Nós temos uma Amazônia Azul, que é aquela marinha, que é maior do que a Amazônia Verde, e nós não temos ali um número de submarinos com energia nuclear, acho que chegamos a comprar nem sei se já compramos o primeiro. Nem temos, até hoje, o submarino com energia nuclear não quer dizer que vai soltar bomba nuclear. Ele tem uma energia movida à energia nuclear que ele pode permanecer muito mais tempo submerso. Então, não há investimento no Ministério da Defesa e a gente fica gastando dinheiro com bobagens, eletrodomésticos, crediário fácil para a população se endividar, com coisas que não são de primeiro gênero de necessidade. Enquanto isso, Sérgio Zagueirino, que você que pediu a palavra, o déficit nominal brasileiro bate o recorde e ultrapassa R$1 trilhão. Nós estamos pagando de juros uma fortuna, dinheiro desperdiçado pagando juros em razão desse déficit nominal, R$1 trilhão. Claro que o Haddad está lá, ele está preocupado, é ele que está na cadeira, é o currículo dele de homem público que está em julgamento. E é claro, evidentemente, o setor político não está nem aí com a hora do Brasil, não é? O negócio é ficar falando bobagem e gastando dinheiro público. É uma evidente falta de prioridade, Capês. Falta prioridade nas pautas que são levadas à discussão no Congresso Nacional. Falta prioridade e organização, como você bem pontuou, que o militar gosta de estratégia e organização. Não é isso que acontece no governo federal. A partir do momento que você vê esse tipo de tomada de decisão, e me gera uma outra estranheza, que é, imagina se esse assunto, se essa notícia fosse no governo anterior. Ou já teria nota do Poder Judiciário dizendo que, olha, é inconstitucional, hein? Você não vai poder fazer. Como se o Judiciário tivesse ali, se juízes pudessem ficar dando palpite, ao invés de só esperarem serem provocados para interpretar a lei. Então, veja, a gente está num cenário que o governo, ele está, como você bem pontuou, ele está cambaleando, ele não sabe para onde ir, só que enquanto o governo não sabe para onde ir, ele vai gerando a alta de juros, a inflação, quem vai pagando essa conta somos nós brasileiros. Por isso que eu digo, é inadmissível cogitar a hipótese do Fernando Haddad se sustentar nesse cargo até o final do mandato do governo Lula. Agora, Coronel, eu vou dar a palavra para o senhor. Aproveite e já faz um seguinte comentário. Tem no site da Fiesp, tem ali um medidor que chama-se o jurômetro. Quanto que o Brasil está gastando de dinheiro, de juros. Eu queria ver os economistas de esquerda, hoje não tem nenhum deles aqui na mesa, infelizmente, mas eu vou perguntar, que falam que não há desenvolvimento sem endividamento, tem que se endividar. Quando você se endivida, você paga juros. O Brasil está gastando quase 340 bilhões de reais este ano em termos de juros. Dá para você manter aqui 129 mil casas populares. 5.113 casas populares, 129 mil crianças nas escolas, 138 mil ligações de água, 464 mil salários mínimos, 810 mil cestas básicas, 1.203.000 benefícios do Bolsa Família. Então, quando você fala em gastar dinheiro, você não está impulsionando a economia. A visão do grande Maynard Keynes, que foi na primeira metade do século passado, não se ajusta aos tempos atuais. Coronel Sérgio Marques, eu quero te ouvir. Bom, então, é difícil
a economia do Brasil hoje, ela realmente está lamentável. E os reflexos diretos que nós temos, basta nós andarmos nas ruas, né? Quantas pessoas que acabam não tendo um emprego regular, um emprego assinado, com carteira assinada, vamos assim dizer, quantas pessoas estão vendendo doces para poderem sobreviver. Então, isso ali na nossa cara já mostra o índice real de desemprego que existe no país, né? Então, e outras situações que existem, outros órgãos dentro do governo que acabam mais se preocupando com ideologias do que coisas práticas. Agora, voltando também no aspecto geopolítico no Brasil, em 2022, a Ucrânia desejava adquirir 450, entre aspas, tanques brasileiros, chamado Guarani, que seriam utilizados para resgate de soldados ucranianos. Então, por questões, acredito eu, que ideológicas, o Brasil deixou de vender 450 carros de combate para a Ucrânia. E no mês passado, houve uma licitação em que uma empresa israelense venceu e seria a compra de 36 blindados israelenses e o governo não aceitou por questões ideológicas. Enquanto isso, as nossas fronteiras permanecem arreganhadas para o narcotráfico ou mesmo para ditadores malucos que existem nas nossas fronteiras.